Fala, impressionadores, bora para mais uma aula de Power BI e essa é a nossa terceira aula do curso básico de fórmulas DAX, as fórmulas do Power BI. Se você ainda não assistiu, as duas primeiras aulas são importantíssimas, então volta aqui no canal, assiste as duas primeiras aulas para você conseguir seguir e dar continuidade na aula de hoje. E hoje a gente vai aprender sobre fórmulas iteradoras, a gente vai ver o que é isso, a gente vai ver a importância delas e a gente vai ver que elas vão ajudar muito a gente a fazer os cálculos e muitas análises aqui importantes dentro do Power BI. Então, para a gente começar, não esquece de sentar o dedo aqui no like, se você está gostando dessa série, desse curso básico, porque assim eu entendo que é um tipo de conteúdo que você gosta e a gente continua fazendo mais séries, mais conteúdos desse de mini curso, né, de curso básico para vocês. Então senta o dedo no like, se inscreve para não perder as próximas aulas e bora para a nossa aula de hoje. E lembrando que, assim como sempre, aqui na descrição eu vou deixar o link do arquivo para você poder baixar o arquivo da aula de hoje, para você não perder nada de conteúdo. Então o arquivo, inclusive, já tem tudo que a gente fez nas duas primeiras aulas para você já conseguir seguir daqui junto comigo. Beleza, então nessa aula a gente vai continuar falando sobre medidas, que são aquelas fórmulas que a gente geralmente calcula para retornar um valor e tudo mais. Só que a gente vai ver sobre umas funções especiais, digamos assim, chamadas de funções iteradoras. O que são funções iteradoras? São funções que você consegue usar para pular algumas etapas no Power BI, digamos assim. Por exemplo, lembra que lá atrás a gente criou uma coluna calculada, a gente fez uma fórmula para calcular o total de gasto da viagem. Esse total de gasto da viagem, ele é o quê? Ele é o gasto de combustível mais o gasto de manutenção mais os custos fixos. Agora imagina que eu quisesse saber o gasto total de todas as viagens. O que eu teria que fazer? Depois de já ter criado essa coluna, eu teria que criar agora uma fórmula, no caso uma medida, porque eu quero um único resultado, que é o total de gastos, e fazer a soma dos gastos. Então, por exemplo, teria que vir aqui com o botão direito, vir aqui em nova medida, e aqui na barra de fórmulas teria que colocar uma fórmula, por exemplo, total gasto, com a fórmula soma. E aí o nome da coluna que eu quero somar é a coluna de valor gasto, ou gasto viagem, alguma coisa assim, gasto viagem. Vou clicar aqui no nome dessa coluna, fechar o parênteses e dar um Enter. Então agora ele vai calcular o total de gasto para a gente vai poder ir lá no nosso relatório para conseguir ver o resultado dessa medida. Então vamos fazer isso. Então vou vir aqui no relatório, vou colocar algum cartão, então deixa eu copiar e colar o cartão, Ctrl C, Ctrl V. Vou jogar esse cartão aqui para o lado e vou substituir a informação que está dentro dele. Vou tirar a receita média por viagem, vou trocar por total gasto que está lá embaixo, ó, total gasto. E ele vai dar o resultado do total gasto para a gente, que é 2.080.000, 2,08 milhões. Só que vamos lá, para chegar nesse resultado, a princípio foi tranquilo. A gente fez duas etapas, só que é aí que está o problema. O problema de fazer duas etapas é que a gente precisou primeiro criar uma coluna e nessa coluna calcular o total de gasto de cada uma das viagens e depois fazer uma outra fórmula que era a soma do gasto das viagens. Qual que é o problema disso? O problema da gente fazer em duas etapas é que quando a gente cria uma coluna na nossa tabela, a gente acaba deixando o arquivo mais pesado e, consequentemente, mais lento. Isso, na verdade, em arquivos pequenos pode nem fazer tanta diferença, mas, na prática, pensa em arquivos de dezenas de milhares de linhas, centenas de milhares de linhas, dezenas de milhões de linhas. Cada coluna que você acrescenta são dezenas de milhões de informações que você está acrescentando lá na sua tabela, consequentemente, o arquivo vai ficar mais pesado e mais lento. Por isso, a gente evita, sempre que possível, criar colunas novas na nossa tabela. Well, mas o que a gente criou aqui as colunas então? Porque é uma forma de fazer. Só que existem casos específicos que a gente pode, ao invés de ter que criar uma coluna, fazer um cálculo e depois criar mais uma medida, que nem foi o caso agora para saber o total de gasto de todas as viagens, a gente consegue pular essas etapas e fazer tudo em uma única fórmula, uma única medida, sem precisar ficar criando colunas extras, que nem foi o caso aqui. Então agora eu vou abrir um PPT maneiro que eu preparei sobre funções iteradoras, que é esse aqui. Beleza, então o que são essas funções iteradoras? As funções iteradoras são basicamente fórmulas para quando a gente quer fazer alguma conta de soma, contagem, média, máximo ou mínimo, e a gente não tem a coluna para somar, ou não tem a coluna para contar, ou não tem a coluna para fazer a média. Então o que a gente fez agora lá no nosso Power BI? A gente viu que a gente primeiro criou uma coluna na nossa tabela, somando gasto de combustível, gasto de manutenção, gasto de custos fixos e tudo mais. E depois de ter criado essa coluna, a gente foi lá e somou ela. Só que, e se a gente tivesse excluído aquela coluna? Eu vou inclusive voltar lá no Power BI e vou excluir essa coluna. Eu vou clicar com o botão direito, vou excluir e vou confirmar que eu quero excluir. Agora, a gente excluindo essa coluna, aquela nossa fórmula, aquela nossa medida
de total gasto, ela obviamente vai dar erro. Tanto que, ó, se você olhar aqui o total gasto, ele aparece com esse símbolozinho de exclamação, e se eu voltar lá na guia relatório, onde eu coloquei essa informação, deu erro também. Então, agora o nosso objetivo é consertar esse erro. Nosso objetivo é conseguir fazer uma fórmula que dê pra gente o total de gasto, sem precisar ficar fazendo isso em várias etapas, sem precisar primeiro criar uma coluna e depois criar uma medida, porque a gente não quer criar coluna para não deixar o nosso arquivo pesado. Então vamos lá. Essas funções iteradoras, basicamente elas vão fazer duas etapas. A primeira etapa vai ser fazer alguma conta em cada linha da tabela, que era o que aquela coluna estava fazendo, lembra? Aquela coluna que a gente tinha criado de gasto viagem, para cada linha da tabela ela fazia o quê? Ela somava, na primeira linha, combustível mais manutenção mais custos fixos. Isso na primeira linha. Depois, na segunda linha, ela somava combustível, custos fixos e manutenção. Depois, na terceira linha, combustível, custos fixos e manutenção. Então, ela fazia isso para todas as linhas da tabela, que é a primeira etapa, a gente fazer um cálculo em cada uma das linhas da tabela. E depois que a gente fizer esse cálculo, a gente vai querer fazer alguma coisa com os valores daquela coluna. Pode ser somar, pode ser calcular a média, pode ser contar a quantidade de informações, pode ser encontrar o maior valor, o menor valor. Então, essas funções vão fazer justamente essas duas etapas em uma única fórmula. Pode ser a fórmula SUMX, que a gente vai ter, então são as funções que terminam com X no final, SUMX, COUNTX, AVERAGEX, MAXX, que nome meio esquisito de falar, MINX, que são para encontrar máximo e mínimo, e RANKX para encontrar ranking. Então a gente vai focar aqui principalmente no SUMX, AVERAGEX, que são as principais, mas tem várias aqui que tem essa terminação, que são essas funções iteradoras. Então vamos lá, como é que funcionam essas fórmulas, por exemplo, a fórmula SUMX? Ela vai te pedir dois argumentos. O primeiro deles é qual é a tabela que tem as informações que você vai querer calcular. No caso vai ser a nossa tabela de frete ali do nosso Power BI. Mas vou colocar um exemplo aqui. Então, vamos lá. Primeiro, a fórmula SUMX, ela vai dizer qual é a conta que você vai fazer. Ah, eu quero fazer uma soma, eu quero fazer uma média, eu quero fazer uma contagem. Então você vai colocar dependendo do SUMX, ou COUNTX, AVERAGEX e tudo mais. E a tabela vai ser a tabela onde você vai calcular as informações. Então você pode colocar o nome da tabela direto, por exemplo, base de vendas, ou base de frete, que nem é o nosso caso, ou você pode colocar uma fórmula que retorna uma tabela. Então a gente já viu aqui no canal que existem fórmulas, por exemplo, a fórmula filter, que ela também retorna uma tabela, só que ela retorna uma tabela filtrada. Então, eu não quero ver todas as vendas, eu quero ver somente as vendas da loja de Salvador. Então você pode usar a fórmula filter para filtrar a base de vendas e trazer só as vendas de Salvador. Só um exemplo aqui, tá? Mas não é o caso aqui. Só para mostrar que aqui dentro do argumento tabela do SUMX, você pode tanto colocar o nome de uma tabela, quanto você pode usar uma fórmula para mexer na sua tabela original. Um filtro que você queira aplicar, alguma coisa do tipo. Beleza. E depois ele pergunta qual é a expressão que você quer calcular. Essa expressão, ela funciona exatamente como se fosse aquela coluna que a gente criou. Lembra aquela coluna que a gente criou, que eu falei? Na primeira linha eu vou calcular combustível mais manutenção mais custos fixos. Na segunda linha, combustível mais manutenção mais custos fixos. Então, essa expressão é qual é a conta que você quer que eu faça em cada uma das linhas da tabela. No nosso caso vai ser isso, combustível mais manutenção mais custos fixos. Mas você pode colocar aqui dentro dessa expressão tanto alguma medida que você já tenha, quanto você pode fazer o cálculo, que nem eu comentei aqui agora. Então, por exemplo, imagina que você tem uma tabela de vendas e você quer saber o total de faturamento. Você pode colocar a quantidade vendida, que é eu chamei de tamanho do pedido, mas é quantos produtos foram vendidos, vezes o preço do produto. E aí, para cada linha, ele calcularia, vendemos 2 produtos, cada produto era R$100, total foi R$200. Agora na segunda linha, a gente vendeu 5 produtos, cada um R$50, total R$250. Então, qual é a conta que ele vai fazer em cada linha da tabela? Mas agora eu quero te mostrar um exemplo na prática, porque visualizando vai ficar muito mais fácil de entender. Vamos lá. Então imagina que você tem essa tabela aqui. Você tem uma tabela de vendas, cada linha representa uma venda que a gente fez, e na primeira coluna eu tenho o código do produto vendido, na segunda coluna eu tenho a quantidade de produtos que foram vendidos, que é o tamanho do pedido que a gente chamou aqui, na terceira coluna eu tenho a data da venda, e na quarta coluna o preço unitário do produto. Então vamos lá. Se eu quisesse agora saber o total de faturamento da empresa, total de faturamento olhando essas vendas aqui, o que eu teria que fazer? Bom, a primeira venda a gente vendeu quanto? 3 unidades de um produto que custa 1.750. Então 3 vezes 1.750 vai dar um valor lá, vai dar um valor de 5.250. Depois eu teria que fazer a conta, 4 vezes 1.200, vai dar 4.800. Aí você vai fazendo a conta. E depois eu quero somar todo mundo para saber o faturamento. Então, o que a fórmula SUMX vai fazer aqui é exatamente isso. Vamos pensar na lógica aqui. Olha só.
Dentro da fórmula SumX, então, o que eu quero que ele faça eu quero que ele me retorne um número. E esse número é o total de faturamento considerando todas essas vendas. Só que para chegar nesse número, ele vai ter duas etapas. A primeira etapa é calcular o faturamento de cada uma das vendas, ou seja, da primeira venda, da segunda, da terceira, quarta, quinta, sexta, até o final. Essa é a primeira etapa, calcular o faturamento individual de cada uma delas. E a segunda etapa é somar todo mundo. Pega o primeiro número, soma com o segundo, soma com o terceiro, soma com o quarto e me dá o valor final. Então, como é que ficaria a nossa fórmula? A nossa fórmula ficaria assim, ó, SumX, que eu quero somar, algum valor, quero uma soma. E ele pergunta, lembra, no primeiro argumento, qual é a tabela que tem os valores que eu vou querer calcular? A tabela, aqui eu chamei de base de vendas. Agora, depois eu quero fazer o quê? Na verdade, aqui está ponto e vírgula, mas é vírgula. Agora vem a expressão, ou seja, vem qual é a conta que eu quero fazer. A conta que eu quero fazer em cada uma das linhas da tabela. Lembra que aqui são os dois passos. Ele vai calcular o faturamento de cada uma das linhas e depois ele vai somar. Então, essa expressão é qual é a conta que ele tem que fazer em cada uma das linhas. Então, pega uma linha da tabela, isola, pensa em uma única linha da tabela. Qual é a conta que você quer mandar ele fazer aqui? Eu quero mandar ele multiplicar o tamanho do pedido vezes o preço do produto. Por isso que eu coloquei essa fórmula aqui, ó, essa conta. Tamanho do pedido vezes o preço do produto. E esses valores aqui que estão aparecendo, na verdade, eles não vão aparecer dentro do Power BI. Eu coloquei eles aqui até em branco, até coloquei de outra cor, só para a gente entender que, na verdade, o Power BI ele vai calcular isso em frações de segundos, mas o que ele vai mostrar para a gente, na verdade, é só esse último resultado aqui, que é a soma de todos eles, R$ 60.050. Então, como é que funciona essa lógica da fórmula SumX? Vamos passo a passo, porque eu lembro que quando eu comecei a aprender parecia meio um bicho de 7 cabeças, mas não é, vamos lá. O passo a passo ele vai fazer o seguinte, ele vai falar assim, vamos lá, SumX. Na verdade, somar é a última coisa que ele vai fazer. Então, qual que é o passo a passo? Ele vai olhar assim, qual é a tabela que o aluno está olhando? É a tabela de vendas, ok. E na tabela de vendas, eu vou ter várias linhas. E a fórmula SumX, como ela é uma fórmula iteradora, o que isso quer dizer? Quer dizer que ela vai fazer um cálculo em cada uma das linhas da nossa tabela. E depois ele vai fazer alguma coisa com esses cálculos que ele fez. Somar, tirar a média, coisa do tipo. Que é a diferença entre a SumX, AvergeX e tal. E aqui, então, ele vai perguntar qual é a fórmula que eu quero fazer em cada linha. A fórmula que eu quero fazer em cada linha da tabela é tamanho do pedido vezes preço do produto. Show! Então, ele vai fazer essa conta na primeira linha. 3 vezes 1.750 vai dar quanto? Vai dar 5.250. Ele vai mostrar esse valor no Power BI? Não. Ele vai guardar esse valor na cabeça dele, na cabeça do Power BI ali. Isso em frações de segundos. Depois, ele vai fazer a conta na segunda linha, que é o tamanho do pedido vezes o preço do produto. Então, ele está repetindo a mesma conta, só que na segunda linha. Então, 4 vezes 1.200 vai dar o quê? Vai dar 4.800. Ele vai mostrar esse valor no Power BI? Não. Ele vai segurar esse valor, ele vai memorizar esse valor, de novo, em frações de segundos. Depois ele vai fazer a mesma conta na terceira linha da tabela, depois na quarta linha, na quinta, na sexta, na sétima, e ele vai guardar todos esses valores. Então, todos esses valores estão guardados, digamos assim, na memória do Power BI, de novo, em questões de fração de segundos. E depois, o que eu peço para ele fazer? O que eu peço para ele fazer com essa fórmula toda? Somar. Por isso que a fórmula chama SumX. Então, o resultado que ele vai me mostrar na prática vai ser esse resultado aqui, que vai ser o resultado da soma, que é o R$ 60.050, que é o valor que eu vou visualizar. Tranquilo? Fez sentido? Vamos ver um outro exemplo aqui, bem rápido, igual. Só que, por exemplo, se eu usasse aqui a fórmula CountX, a única diferença é que no final, ao invés de somar os valores, ele ia contar. Então aqui, por exemplo, o que eu estou mandando ele fazer? Estou mandando ele olhar a tabela de vendas e multiplicar o tamanho do pedido vezes o preço do produto. Então ele vai fazer essa conta para cada linha da tabela, ele vai guardar o primeiro valor, o segundo, o terceiro, igualzinho. Só que no final, como eu pedi para ele fazer uma conta, uma contagem ao invés de somar, ele vai mostrar a quantidade de números que eu tenho aqui, a quantidade de valores que é 8. Alô, essa fórmula tem aplicação? Eu sinceramente nunca vi aplicação para a fórmula CountX especificamente, mas a fórmula SumX, com certeza que foi que eu te mostrei no slide passado, e a fórmula AvergeX, que é essa próxima também, com certeza. A fórmula CountX não é muito necessária, né? Porque você não precisaria fazer essa conta de faturamento para conseguir contar. Você poderia contar já as informações que já tem na sua tabela. Então, não precisaria de mais do que isso. Mas a fórmula AvergeX, sim. A fórmula AvergeX, como é que vai funcionar? Igualzinho.
Você vai falar para ele fazer uma conta na base de vendas, em cada linha da tabela ele vai multiplicar o tamanho do pedido vezes o preço do produto, ele vai guardar esses valores na cabeça dele, 5.250, 4.800, 8.750, 1.500, 5.500 e assim por diante. E no final, como eu estou pedindo para ele calcular a média, o único número que ele vai me mostrar é esse aqui, que é a média entre todos os valores de faturamento de todas essas linhas, que é R$ 7.506,25. Tranquilo? Então, essa aqui é a lógica dessas funções iteradoras. Ele faz um cálculo em cada uma das linhas da tabela, que é a primeira coisa que ele faz, ele não mostra o resultado, por isso que a gente fala que a gente evita precisar criar uma coluna na nossa tabela, porque isso aqui, ó, esse desenho que eu fiz, parece uma coluna na tabela. A diferença é, essas informações não vão aparecer no Power BI. Então elas não ocupam espaço. O Power BI calcula ali muito rápido, guarda na memória dele rapidinho e depois joga fora. Ele só traz pra gente o valor final, que é a média. Tranquilo? Ou a contagem, ou a soma, ou o máximo, ou o mínimo também. Se eu usasse a fórmula MaxX, o que ela ia fazer? Ela ia me retornar o maior desses números, que é 22.500. Se eu usasse a fórmula MinX, o que ela vai fazer? A mesma coisa, calcular o faturamento de cada linha, só que no final vai me dar o mínimo, porque a fórmula é MinX. O mínimo aqui é o 1.500. Tranquilo? Então, essa é a lógica das fórmulas. Vamos voltar lá no Power BI e aplicar. Então, vamos lá. Voltei aqui para a fórmula que deu errado, que foi a fórmula total gasto. Só que aqui a gente não vai usar a fórmula soma. E aí, já de cara, para te dar uma outra dica. Alon, agora, então, quer dizer que a gente tem duas fórmulas para soma. Tem uma fórmula chamada sum e tem uma fórmula chamada SumX. Quando que eu vou usar uma, quando que eu vou usar outra? Bom, a fórmula sum, normal, você vai usar quando você tem uma coluna com os valores que você quer somar. Você tem uma coluna que existe na sua tabela. A fórmula SumX você vai usar quando você quer fazer uma soma, mas você não tem uma coluna para somar. Então, por exemplo, aqui eu quero somar o total de gastos de cada uma das viagens. Ou seja, eu quero somar qual foi o gasto total. Eu tenho uma coluna que me diz o gasto total de cada viagem? Não. Então, por quê? Porque a gente deletou aquela coluna. Então, se eu não tenho essa coluna, eu vou ter que usar o quê? Vou ter que usar a fórmula SumX. Então, a lógica é, tenho uma coluna com os valores que eu quero somar? Fórmula sum normal. Não tenho uma coluna com os valores, mas eu quero fazer uma soma? SumX. Combinado? Essa é a regra. Show. Então, vamos lá. Ele pergunta aqui na fórmula SumX, qual é a tabela que tem os valores que eu quero calcular? É a tabela chamada de base logística. Então, vou escrever aqui, ó, base logística. Vou clicar aqui nela, vírgula. Agora ele pergunta qual é a expressão. Qual é a expressão que eu quero fazer em cada linha da tabela? Lembra, eu quero calcular o total gasto de todas as viagens. Só que, como é que eu calculo o gasto da primeira viagem? O gasto da primeira viagem é o gasto de combustível mais o gasto da manutenção mais os custos fixos. Esse é o gasto da primeira viagem. Qual que é o gasto da segunda viagem? Combustível, mais manutenção, mais custos fixos. Ou seja, tem um padrão. É a mesma conta que ele tem que fazer em todas as linhas da tabela. E a conta que ele tem que fazer em todas as linhas da tabela é a conta que eu vou colocar dentro dessa expressão. Então, vamos lá. A expressão aqui vai ser a informação que está na coluna de combustível, mais a informação que está na coluna de manutenção, mais a informação que está na coluna de custos fixos. Custos fixos. Beleza. Fecha o parênteses e dá Enter. E em tese ele tem que fazer o quê? Ele tem que dar exatamente o mesmo resultado que a gente viu, que era 2.000.008, se não me engano, alguma coisa assim. Ele tem que dar, em tese, exatamente o mesmo valor. Vamos ver se tem o mesmo valor? Ó, ele tinha dado erro porque a gente tinha deletado aquela coluna, só que agora que eu refiz a fórmula, tá lá igualzinho, 2,08. E agora olha a vantagem, a gente conseguiu fazer essa fórmula sem precisar ficar criando colunas adicionais. A gente fez a fórmula que deu exatamente o mesmo resultado, só que a gente conseguiu excluir uma informação, uma coluna da nossa tabela. Agora, ao invés de ter que ter aquela coluna, a gente está fazendo a conta direta aqui na nossa fórmula. Então, recapitulando, o que ele está fazendo em cada uma das linhas da tabela? Ele está pegando aqui quanto que teve de gasto de combustível, manutenção e custos fixos na primeira linha. Depois ele faz a mesma conta na segunda linha, mesma conta na terceira, na quarta, na quinta e tal. E aí ele vai guardando esses valores e no final ele vai somar por causa da fórmula SumX. Tranquilo? Perfeito. Fez sentido? Então vamos lá. Aqui a gente calculou o total de gasto da viagem. Agora, imagina que eu queira saber o gasto médio em cada uma das viagens. Quanto que eu tive de gasto em média? Bom, a fórmula em tese vai ser igual, só que a única diferença vai ser a gente vai usar o AverAge ao invés do SumX. Então vamos fazer essa conta aqui, ó. Botão direito. Como eu quero calcular, a princípio, um número, vou colocar aqui nova medida. E aí a medida eu vou chamar aqui de gasto médio viagem. Gasto médio viagem, sinal de igual. E aí, a mesma lógica aqui. Para fazer a média, eu quero calcular uma média de valores aqui, de gasto médio de viagem.
eu tenho duas fórmulas. Tem a fórmula average, e tem a fórmula average x. Essa average aqui é bem irrelevante, vamos combinar. Tem a average e a average x. Quando que eu vou usar uma, quando que eu vou usar outra? Lembra, a fórmula average você vai usar quando você tem uma coluna com os valores que você quer somar. Tanto que ele pede aqui o nome da coluna. Eu tenho uma coluna com total de gasto de cada uma das viagens? Não, então vou ter que usar a fórmula average x, porque eu quero fazer uma média, quero calcular uma média, mas eu não tenho uma coluna para calcular. E aí vai ser exatamente a mesma fórmula aqui dentro do parênteses. A tabela vai ser a base logística, vírgula. A expressão que eu quero calcular vai ser a mesma. Quanto que eu gastei de combustível em cada uma das viagens, mais quanto que eu gastei de manutenção em cada uma das viagens, mais quanto que eu gastei de custos fixos em cada uma das viagens. Custos fixos, fecha parênteses e dá um Enter. Show! Vamos ver o resultado aqui. Vou voltar no relatório, vou tirar o total de gasto aqui dos campos, eu vou trocar pelo gasto médio. Vou clicar aqui no gasto médio de cada uma das viagens. Ele vai calcular aqui pra gente bonitinho. R$ 35,31 gasto médio de cada uma das viagens. E lembra que a gente comentou que apesar da medida trazer pra gente um único resultado, a gente consegue quebrar esse resultado para ver ele, por exemplo, dentro de uma matriz, dentro de um gráfico, para a gente ver em mais detalhes. Então, por exemplo, vou tirar aqui na minha matriz, eu vou tirar tudo que a gente tinha colocado. Eu vou colocar aqui em valores, o total gasto. Vamos lá, total gasto. Eu quero saber quanto que a gente teve de gasto com cada marca de veículo. Então, eu vou puxar aqui a marca para dentro das linhas. Olha só o total gasto, tá lá, 2,08 milhões. Tá aqui o resultado que a gente tinha visto. E eu vou puxar a marca para dentro de linhas. E a princípio, o que ele vai fazer? Ele vai quebrar esse total gasto, ele vai me dizer quanto que foi para cada uma das marcas que a gente tem de veículo. Quantos desses 2.800.000, 2.080.000 na verdade, quanto que foi com veículos da Ford, quanto foi com veículos da Iveco, da Mercedes e assim por diante. Então, já fica muito mais fácil de fazer as análises aqui. Show, então a gente já fez aqui um SumX, fez um AverageX. E aí agora, outra coisa que a gente fez, que dá pra gente tentar melhorar, por exemplo, a gente criou essa coluna de quilômetros rodados. Essa coluna de quilômetros rodados foi o quê? Foi basicamente a gente pegando a informação de milhas rodadas e multiplicando por 1,6 para encontrar a informação em quilômetros. E depois disso a gente fez o quê? A gente ainda fez uma fórmula, uma medida, para calcular o total de quilômetros, que era somando. Então, você já deve estar vendo onde isso vai chegar. A gente já fez em duas etapas. A gente criou uma coluna para saber os quilômetros rodados de cada uma das viagens, de cada uma das linhas, e depois a gente somou. O que dá para fazer? Substituir essa coluna mais a medida por uma única fórmula SumX. Então, eu vou deletar essa coluna de quilômetros rodados. Então, eu vou clicar nela com o botão direito, excluir, vou confirmar que eu quero excluir, e agora a fórmula, a medida total de quilômetros vai dar erro porque a gente não tem mais aquela informação. Mas vamos lá, eu vou deletar, e agora como eu quero somar, mas eu não tenho a coluna, eu vou usar a fórmula SumX. Inclusive, na verdade, olha só, se eu voltar lá na guia relatório, se não me engano, a gente tinha colocado esse total de quilômetros dentro de um cartão. Só que se eu voltar agora na guia relatório, ele vai dar em branco esse total de quilômetros. Vamos consertar então. Na verdade, dá para consertar até por aqui, se eu quiser. Mas vamos voltar lá na guia dados que a gente consegue visualizar a tabela se a gente quiser, que fica mais intuitivo. Bom, vamos lá. Então, total de quilômetros vai ser SumX, porque eu quero somar, mas eu não tenho a coluna com os valores para somar. Então, o nome da tabela vai ser base logística, vírgula. Qual é a fórmula que eu quero fazer para cada uma das linhas? Vai ser as milhas vezes 1,6. Então, vai ser aqui a informação que está na coluna de milhas vezes 1,6. Só que, na verdade, a gente já tinha até pedido para arredondar os números. Então, se a gente quiser deixar igualzinho ao que estava, a gente, na verdade, pegou essa conta de milhas vezes 1,6 e arredondou para 2 casas decimais. Não é obrigatório, até porque assim a gente, na verdade, chegaria até no valor mais exato, mas se a gente quiser, a gente pode para deixar igualzinho. Então, eu vou colocar aqui, antes dessa conta, a fórmula round, e aí qual é o número que eu quero arredondar? Milhas vezes 1,6, vírgula, quantos dígitos eu quero arredondar? 2. Vou fechar o parênteses da fórmula round, vou fechar o parênteses da fórmula SumX. Então, eu só estou arredondando para 2 casas decimais só para o número ficar igualzinho ao que estava antes. Então, a princípio, o que ele vai fazer em cada uma das linhas da tabela? Agora não tem mais a coluna de quilômetros, então ele vai pegar a coluna de milhas, ele vai pegar esse primeiro número aqui, 7,82, e vai multiplicar por 1,6. Só lembrando que aqui na minha tabela eu ordenei pelas viagens, então pode ser que a sua tabela esteja numa ordem diferente. Para ficar na mesma ordem da minha, é só clicar aqui no filtrozinho da coluna de viagem e vir nessa opçãozinha aqui, classificar em ordem crescente, que vai ficar igual. Show? Então, voltando, a lógica que ele vai fazer ele vai pegar o primeiro número, multiplicar por 1,6 e arredondar para 2 casas decimais.
Ele vai guardar esse número. Depois ele vai fazer a mesma coisa na segunda linha, mesma coisa na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, e ele vai somar. Show! E aí o resultado que vai dar vai ser aquele mesmo que a gente já tinha calculado, que é 449.000 km 930. Top! Beleza. Agora, uma outra análise que a gente pode fazer são aquelas fórmulas que eu comentei de max x e min x. Máximo x e mínimo x. Qual que vai ser a ideia aqui? Vamos lá. Deixa eu relembrar aquela coluna que a gente tinha, que era o valor do frete líquido. O valor do frete líquido eu falei que é quanto que a empresa teve de receita com frete, já descontados os impostos. Só que imagina que eu queira saber o valor do frete bruto. O valor do frete bruto vai ser contando com o imposto. Então, imagina que o imposto era de 20%. Se o imposto era de 20%, quer dizer que a gente tirou 20% do valor do frete bruto para chegar nesse valor do frete líquido. Então, como é que eu faço para chegar no valor do frete bruto? Para chegar no valor do frete bruto vai ser a seguinte lógica. Então, vamos lá. O valor do frete líquido, que é o que a gente já tem, seria o valor do frete bruto. E aí, assumindo, por exemplo, um imposto de 20% em cima desse valor do frete, a gente multiplicaria o valor cheio, né, o valor bruto da receita, vezes 0,8, que é tirando 20%. No caso, 0,8 dentro do Power BI, no caso. E se eu quiser o valor do frete bruto, que eu não tenho, né? Eu tenho o valor do frete líquido. Então, só estou te mostrando a lógica. O valor do frete bruto vai ser a informação do valor do frete líquido dividido por 0,8. Então, só basicamente fiz a continha aqui de equaçãozinha só para a gente chegar no resultado. Tranquilo? Então, eu quero saber qual foi o valor do frete bruto. O valor do frete bruto é o valor do frete líquido dividido por 0,8. Só que o que a gente teria que fazer para chegar no resultado do valor do frete bruto? Eu teria que fazer aquelas duas etapas. A primeira etapa seria criar uma coluna calculando o valor do frete bruto de cada uma das viagens, que seria o primeiro número dividido por 0,8. Depois, o segundo número dividido por 0,8. Terceiro número dividido por 0,8 e assim por diante, e depois somar. Só que, de novo, eu não quero fazer isso. Eu quero em uma única forma, em uma única medida, chegar no total de resultado de valor do frete bruto, a soma do valor do frete bruto. Então, o que eu teria que fazer? Usar a fórmula SUMEX, multiplicando, na verdade, dividindo a informação do valor do frete líquido por 0,8. Ele vai fazer isso para cada uma das linhas da tabela e vai somar todo mundo depois. Então, botão direito aqui na nossa tabela, vou clicar aqui em nova medida. Essa medida eu vou chamar aqui de total receita bruta. Total receita bruta. E aí vou colocar aqui a fórmula SUMEX, porque eu quero fazer uma soma, mas eu não tenho uma coluna de receita bruta de cada viagem, por exemplo. Então a tabela vai ser a base logística, vírgula. A expressão foi que eu comentei. Vai ser o valor do frete líquido, dividido por 0,8. E aí, fecha o parênteses. Deixa eu só tirar um pouquinho do zoom aqui. Show. Dividido por 0,8, fechei o parênteses. E aquela mesma lógica de sempre. Ele vai, para cada uma das linhas da tabela, calcular qual foi o valor do frete líquido dividido por 0,8. Ele vai fazer isso na primeira linha, na segunda, na terceira, na quarta, e aí ele vai salvar todos esses valores e somar para dizer o total de receita bruta. Deixa eu trocar aqui, por exemplo, ó, deixa eu pegar esse cartão, eu vou tirar esse cartão e vou colocar o total de receita bruta para a gente ver quanto é que ficou. E o total de receita bruta foi 16,99 milhões, quase 17 milhões. Se eu visse o valor do frete líquido, por exemplo, ó, se eu tirar aqui total de receita bruta e colocar o valor do frete líquido, vai ser um valor bem menor. Vai estar lá, 3,59 milhões, beleza? Então, deixa eu tirar aqui, botar o total de receita bruta. Só que eu falei que a gente queria usar as fórmulas max x e min x. Então, por exemplo, imagina que eu queira saber qual foi o máximo que eu já consegui faturar de receita bruta em uma única viagem. O que eu teria que fazer? Eu teria que ter as informações de receita bruta de cada uma das viagens e ver qual é o maior valor ali. Qual é a fórmula que faz isso pra gente? Vai ser a fórmula max x. Então eu vou trocar essa fórmula aqui por máximo de receita bruta, ou seja, qual foi o máximo que a gente já teve de receita bruta em uma única viagem. Vai ser a fórmula max x. Por quê? Lembrando, mesma lógica de sempre. Tem a fórmula máximo, né, a fórmula max, e a fórmula max x, max x. A fórmula máximo normal eu vou usar quando eu tenho uma coluna com os valores para encontrar o maior. Como eu não tenho uma coluna de receita bruta, eu vou ter que usar a fórmula max x, porque eu quero encontrar o valor máximo, mas eu não tenho a coluna com esses valores. Então, de novo, tabela vai ser base logística, a expressão vai ser o valor do frete líquido dividido por 0,8. Fecha o parênteses, dá um Enter, e agora ele vai fazer a mesma coisa, vai calcular o valor do frete líquido dividido por 0,8 para cada uma das linhas da tabela, vai salvar esses valores, e no final ele vai lembrar cada um desses valores, ele vai encontrar o maior deles, por isso que é a fórmula max x.
E aí, se a gente voltar lá na guia relatório, a princípio aqui no cartão já tem que aparecer, porque eu troquei qual era a fórmula que eu estava fazendo naquela medida. E o máximo de receita bruta que a gente teve em uma única viagem foi 2,62 mil. Eu posso trocar essa fórmula aqui, ó, máximo de receita bruta, para o mínimo, se eu quiser ver o mínimo de receita bruta que eu já tive em uma viagem. Vou trocar aqui para mínimo de receita bruta. A única coisa que eu tenho que fazer é trocar a fórmula para min(x), que ele vai basicamente para cada linha da tabela, calcular o valor do frete bruto e depois ele vai ver qual é o menor valor, porque eu usei a fórmula min(x). E ele vai mostrar aqui embaixo para a gente e o valor vai ficar em 1,13. Então teve uma viagem que a gente fez que deu literalmente R$ 1,13, que no final deve ter dado prejuízo essa viagem. Tranquilo? Então, cara, essas fórmulas iteradoras, elas são muito importantes justamente por isso, porque você consegue fazer praticamente qualquer tipo de análise sem precisar ficar enchendo a sua tabela de um monte de colunas. Você consegue fazer sem precisar criar colunas novas na sua tabela. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. A gente vai continuar com mais fórmulas na próxima aula. Se você gostou, senta o dedo aqui no like e comenta aqui embaixo se você está acompanhando a nossa série com a nossa famosa hashtag até o fim Alon, que sempre a galera que chega até o final da aula comenta. Então, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal para não perder as próximas aulas. E aqui na descrição do vídeo, ou aqui perto de mim, vai aparecer o link de um mini curso gratuito de fórmulas DAX, se você quiser continuar aprendendo ainda mais, enquanto a gente ainda não passa para a próxima aula. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.